Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 12 do módulo 10, no qual a gente está tratando do projeto 3, que é a criação de mapas georreferenciados e o uso de indicadores dentro desses mapas, tá? Então, agora finalmente a gente chegou na parte 4, essa é a primeira aula da parte 4, e nessa parte 4, pessoal, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai pegar um valor que está numa base de dados, vai ler esse valor, vai juntar esse valor com uma outra base que tem os dados georreferenciados e com isso vai fazer a combinação num mapa colorido, num mapa cloroplético, tá? Porque o que acontece? A ideia disso, na verdade, é que a gente seja capaz de customizar as cores do mapa, as regiões geográficas ali que tem no mapa, com cores, né? E a ideia, então, é que a gente vai conseguir fazer a fusão dessas informações, tudo no mapa, visualizando isso no mapa. Então, esse aqui é um módulo essa parte aqui é bastante importante para a gente entender esse processo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou retomar aqui, eu vou revisar rapidinho tudo aquilo que a gente já viu na aula 2 da parte 1, tá? Se você não viu a aula 2 da parte 1, ou não sabe o que é isso, vai aparecer um card aqui, que eu acho que é legal para você entender, ali é explicado bem devagar e tudo. Agora a gente vai começar a fazer a nossa codificação, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar alguns comandos. Deixa eu dar um zoom mais aqui, ó. Eu vou precisar do pandas, tá? Que é a nossa tabela de dados, o nosso data frame, vai estar um comando ali no pandas. Vou precisar do I/O, import, input output, módulo de, enfim, necessário para manipulação aí de strings, tratamento de strings e tudo, tá? E import requests, que vai ser importante para a gente poder fazer a nossa requisição nos sites onde estão os dados, tá? O site, pessoal, que a gente vai usar, a gente já tinha visto lá na aula 2, é esse site aqui. Deixa eu ver se ele carrega. Ele está com... carregou, isso. Então aqui você tem o código do IBGE, você tem o nome do município, e você tem a latitude e a longitude, você tem se é a capital ou não, que é esse campo 0 aqui, né? E você também tem o código F, tá? Enfim, e aqui você tem o raw. Esse raw é como que você vai ler o dado, o código, né? Na verdade aqui é o código. Se eu fosse ler o arquivo de dados, apenas o dado, né? Eu poderia fazer a leitura através desse raw. Tá vendo que muda aqui em cima? Aparece raw, né? Então eu poderia ler isso aqui como se fosse um arquivo de dados. Ou eu posso ler essa página aqui, que já vai aparecer, e ler isso aqui como um HTML, porque está formatado, né? Tem uma formatação, tem um código para aparecer bonitinho isso aqui, esse dado, e ler, depois de ler esse aqui, aí você repara que aqui é GitRub, né? Ao invés de raw, e aí você lendo isso aqui, você transforma também para um arquivo. A gente vai ler como se fosse um HTML, tá? A gente não vai ler como raw, como arquivo de dados mesmo, como se a gente estivesse lendo um arquivo CSV. Aqui a gente está lendo como um arquivo HTML, tá? Embora esteja escrito aqui CSV, mas a apresentação dele está em HTML, tá? Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um request. Então eu vou ter uma variável que vai armazenar o que eu vou obter, né? Get. Então eu vou fazer a requisição para pegar os dados de uma determinada URL e vou pegar o conteúdo dessa página. Então basicamente a página, pessoal, é um arquivo que tem uma formatação que eu consigo ler de qualquer outro computador, tá? É a formatação HTML aqui no caso. Então essa página que a gente vai fazer uso tem esse endereço URL, tá? E esse endereço URL eu vou colocar entre aspas simples aqui, vai ser uma string para a gente, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo tanto o código como o link para a página. Então não se preocupe, você fala, poxa, mas como é que eu vou saber qual é esse endereço? Vou ter que digitar, pausar o vídeo? Não. Você pode ir na descrição do vídeo, tem lá. Aliás, não esqueçam de curtir e compartilhar esse curso e esses vídeos para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento importantíssimo do século XXI, que é usar Python. E aqui a gente está usando mapas e, enfim, usando fusão de dados em mapas, tá? Então agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou botar um file name, tá? File name. E esse file name vai ser IO string. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar comentado esse código e a gente vai ver o que acontece quando eu der esse requests, tá, pessoal? Lembrando aí que aqui eu posso fazer essa requisição
não vai dar problema, não vai dar nada, ele está carregando aqui, porque eu não preciso de login, não preciso de senha. Algumas páginas eu não consigo fazer isso diretamente, tá? Muito bem. Aqui no caso, name requests is not defined. Import requests. Ok. Aqui tem requests, né? Tá ok. Escrevi, teve uma pequena falha aí, people, sorry. Enfim, então aqui eu fiz a requisição, agora está corretamente escrito. E veja que aqui, ó, eu li absolutamente tudo, tá? Então você está vendo, é um documento HTML, porque para produzir aquela formatação eu tenho alguns comandos dentro do texto, então não basta o texto, eu tenho comandos para formatar aquele texto. O que acontece? Eu não consigo ler nada desse jeito aqui, tá? Então eu vou precisar agora tratar o conteúdo dessa variável S, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: primeiro, eu vou pegar qual que é o nome, né? A gente vai obter o nome do arquivo decode e vai usar uma codificação UTF-8, tá? Então vocês vão ver o resultado desse comando aqui que a gente vai aplicar agora, que é basicamente para a gente poder enxergar o conteúdo do arquivo, né, dessa variável S. Então o que acontece? Essa variável S aqui, ela foi atribuída um nome dentro do ambiente do Google Colab. E esse nome eu estou obtendo aqui, o file name, tá? E a partir desse file name eu consigo extrair os valores que estão contidos na variável S. Tá certo? Então vamos fazer isso. Ó. D igual a pandas read. Então eu vou fazer a leitura de um HTML cujo nome é o file name aqui que a gente já obteve, tá? Então, aí o que vai acontecer, pessoal? O pandas, ele vai jogar isso para um data frame, tá? Só que na verdade ele vai jogar para um D, uma variável D, que a gente vai exibir agora o conteúdo, tá? E vamos lá, ó. Então aqui ele está carregando. Então veja que aqui não é o data frame, tá? Isso aqui na verdade ele passou para a gente uma lista cujo primeiro elemento é um data frame. Então se eu colocar uma lista, né? Se você não sabe o que é uma lista, vai aparecer um card aqui. A gente já discutiu isso antes. E aqui para referenciar o primeiro elemento de uma lista, eu tenho que colocar o índice 0, tá? Então esse índice 0 eu vou jogar numa variável df, e essa df, na verdade, de fato, é a nossa tabela de dados, que eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Ok, então agora eu tenho aqui o índice da linha, e para cada coluna eu tenho um nome associado aqui, tá? Com as informações, por exemplo, código IBGE, nome, latitude, longitude, código F, capital, etc. Tá? O que é o ponto importante aqui, pessoal? Eu tenho esse campo aqui que não tem no dado original. Então, no momento da leitura do dado, teve um erro, teve um problema, que apareceu essa coluna not a number. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou aproveitar aqui e mostrar um código que a gente elimina esse problema. Vou botar abaixo aqui para a gente dar continuidade. Lembrando aí que o código vai estar na descrição do vídeo, pessoal, mas eu acho legal vocês tentarem fazer junto comigo, tá? É um aprendizado grande. Tirando, é claro, o nome do site ali, que vocês podem pegar e copiar, mas acho que a partir dele, vocês criarem isso é importante. Então, olha só, o que eu faço, pessoal? Eu sempre mantenho o dado original. Para eu fazer uso do dado original, eu faço cópia. Porque senão, se eu escrever simplesmente df, eu estou atribuindo a referência df, a df para df1. O que significa isso? Aqui eu estou copiando o valor e ali eu estou copiando a referência. Então a referência significa que se eu alterar df1, eu estou alterando df. Agora, se eu copiar o valor de df para df1, o que eu alterar em df1 não altera df. Tá? Então isso aqui é importante, porque agora em df1 eu vou fazer o seguinte: eu vou criar, digamos assim, vou fazer uma modificação em df1, tá? Que é a cópia dos dados originais. E essa modificação, na verdade, pessoal, vai ser em relação à primeira coluna. Repara que a primeira coluna é essa, tá? Esse índice que aparece aqui não é coluna. Isso aqui não é coluna, é só um índice auxiliar. Agora, isso aqui é a primeira coluna. Então, eu quero fazer o que com a primeira coluna? Eu quero que a primeira coluna, onde tiver
not a number, né? Então preencha tudo que for not a number por 0. É uma opção, tá? Então isso aqui é uma forma de você tratar com a questão do dado que eventualmente está com um problema na hora da leitura, tá? Agora, o que você pode fazer? A outra opção de tratamento que a gente vai utilizar, que eu acho mais interessante, é basicamente df2 igual a df.copy, tá? E esse df2 vai ser igual a df.transpose, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o dado original, vou copiar, vou transpor esse dado original aqui, tá vendo? Virou, o que era coluna virou linha e vice-versa. E aqui, ó, eu vou botar df2 igual a dropNum. Então, eu vou usar um comando que, se naquela linha tiver pelo menos uma coluna escrito not a number, eu elimino aquela linha. Como tem todas, aqui no caso, todas as colunas dessa primeira linha são not a number, ele vai eliminar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que vai ficar isso depois do dropNum. Então, vamos mostrar aqui, ó. Peguei, apliquei o dropNum, tá vendo? Ó, sumiu, jogou fora, tá? Só que ainda está invertida a tabela, né? Eu tenho que desinverter. Então agora eu vou aplicar um novo transpose para ele voltar à formatação original. Só que agora sem a nossa coluna indesejada que surgiu devido àquele problema, né? Então tá aqui, ó, bonitinha a tabela, sem aquela coluna que surgiu devido a um erro de leitura de dados, tá? Então tem que tomar cuidado às vezes, né? Você tem que ter um processo, quando você vai fazer leitura de dados, de validação. Será que o que eu li era o que estava no arquivo original? Isso pode gerar muita dor de cabeça, tá? Muito bem. Aí, dando continuidade aqui, pessoal, eu vou aqui, vou dar um print, só para a gente ver o que era o comando df2 columns Ravel. Esse comando é importante, pessoal, porque eventualmente se eu quiser pegar algum dado, tá? Então imagina que eu quero pegar algum dado de alguma coluna, eu tenho que saber, eu posso usar como referência o nome daquela coluna. Então eu posso pegar dados que estão naquela coluna, desde que eu saiba o nome daquela coluna, associado àquela coluna, tá? Outra coisa que é importante, outro comandinho que também é importante, que a gente precisa relembrar, pessoal, é o print df2, tá? Lock. Então aqui eu vou usar df. Então eu vou no dado original, não tem problema eu pegar o dado original, porque eu estou usando o dado original para fazer uma busca, né? Então veja o seguinte, eu vou explicar aqui bonitinho como é que funciona esse aqui, ó. Primeiro, ó. Então esse aqui, ó, ele retornou para mim uma lista, né? Isso aqui df2 columns Ravel devolve uma lista dos nomes de cada coluna, código IBGE, nome, latitude, longitude e assim por diante. Aí o que acontece? Eu falo assim, ok, eu quero fazer uma pesquisa na minha tabela e eu quero que essa pesquisa só retorne elementos, né? Só retorne as linhas cujas colunas do código UF têm um valor igual a 35. Então, isso aqui, o que ele está falando? Olha, eu vou fazer uma pesquisa em todas as linhas de DF2, tá certo? E nessa pesquisa, eu quero saber, eu quero olhar, eu quero ver quais são as linhas que têm valores ali, né, de código UF, na coluna código UF, valor igual a 35, tá? Então, com isso, pessoal, eu vou ser capaz agora, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Ah, não, já está no print. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. Tá? Legal, então, ó, tá vendo? Todo mundo, ele só retornou linhas. Repara que ele começa na linha 30, tá? Ele não é sequencial, por quê? Porque ele só está retornando aqueles municípios que pertencem ao Estado da Federação, cujo código UF é 35, tá? Legal. E agora, para a gente finalizar, pessoal, mais um comando que eu acho interessante para a gente trabalhar seria, por exemplo, eu poderia fazer um data frame 3, um terceiro data frame, tá? E nesse terceiro data frame, eu poderia não só... Aqui eu vou pegar essa pesquisa aqui, né? Então eu vou pegar essa pesquisa aqui. Então a ideia agora, pessoal, é que a gente vai usar essa pesquisa, só que aqui, por exemplo, eu estou retornando todas as informações do data frame, todas as colunas. Eu posso selecionar apenas algumas colunas, tá?
Então eu poderia selecionar, por exemplo, aí eu vou lá no Ravel, eu tenho aqui selecionado algumas sugestões, tá? Vou pegar então todos os nomes das colunas que eu já obtive aqui e vou substituir aqui, ó. Então eu vou substituir e vou separar por vírgulas, tá? Então eu vou querer código IBGE, que vai ser importante para a gente, nome, latitude, longitude, se é capital ou não, para a gente não importa, e o código F eu também não vou precisar mais, porque eu já sei que é uma seleção dos municípios com um determinado código F que eu conheço, tá? Então aqui, pessoal, o que é? Vamos dar um zoom menos para a gente ter a noção completa da linha de código que a gente acabou de criar. Então aqui, ó, eu tenho df3 igual a df2, só que nesse caso, o que eu estou olhando aqui? Ó? Eu estou pegando apenas aquelas linhas cujo código F é 35 e pegando as informações das colunas código IBGE, nome, latitude e longitude. Isso será o nosso data frame 3, a nossa tabela de dados 3, tá? Então vamos mostrar aqui, ó. Pronto, ó. Então o que eu fiz? Eu peguei uma seleção dos meus dados, apenas os municípios de código 35. Né? Primeiro eu limpei, aí depois eu fiz essa seleção. E agora eu peguei não só os municípios que têm código IBGE 35, como também eu peguei aqueles municípios, eu peguei aquelas informações desses municípios que são essenciais para mim. Eu não peguei tudo que eu tinha lido. Tá? Então com isso, pessoal, a gente já tem aí toda uma série de entendimentos que vão ser importantes para a gente poder fazer a nossa fusão de dados. Isso aqui é uma primeira tabela de dados que tem os dados referenciados. A próxima aula eu vou ensinar como é que a gente pega dados de uma base que você criou, que você gerou, e de repente colocou num arquivo no Google Drive, e como é que você vai fundir essas duas bases de dados. Tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima aula, porque eu vou dar continuidade a esse trabalho. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, então. Tchau.